Olá, pessoal! Em nome da Ford College, dou as boas-vindas a todo mundo para mais uma das nossas explicações focadas em desenvolvimento avançado. Hoje, a gente vai desenhar o projeto arquitetônico e colocar as fundações do Solana AI Tooling. É fantástico ter vocês aqui para mergulharmos juntos nessas ferramentas. Afinal, elas estão literalmente moldando o futuro da Web3, costurando a inteligência artificial com a blockchain de um jeito super seguro e estruturado. Mas antes da gente acelerar, vamos dar um passo atrás para nos situarmos. No nosso encontro passado, o grande foco foi criar os fluxos de depuração e garantia de qualidade, o famoso QA. E olha, o QA é absolutamente essencial. Ele é a nossa rede de proteção. Só que hoje o jogo muda. O Solana Tooling é o palco principal. É o ambiente real onde a IA finalmente sobe e começa a agir de verdade. Ou seja, a gente sai dos testes e vai direto para a performance. E para não nos perdermos, esse é o nosso roteiro de hoje. Passaremos pelo palco da Solana, depois a arquitetura e componentes centrais, vamos para uma metáfora da produção teatral, em seguida os padrões de coordenação de agentes, os fluxos comuns de integração e fechamos com os próximos passos na configuração. Vamos direto ao ponto. Seção 1. O palco da Solana. Propósito e ecossistema. Bom, a grande sacada de tudo isso se resume a uma palavra: orquestração. Pensem no Solana Tooling como uma cola, uma liga extremamente crítica. Porque, pensem bem, de um lado a gente tem o raciocínio da inteligência artificial. Ele é criativo, solto e muitas vezes super imprevisível. Mas e do outro lado? Temos o estado dos programas na Solana, que é totalmente determinístico, rígido e imutável. Então essa ferramenta existe justamente para manter esses dois universos tão diferentes operando em perfeita harmonia. Avançando para a seção 2. Arquitetura e componentes centrais, dividindo responsabilidades na prática. Quando falamos de arquitetura, construir sistemas que não quebram significa dividir muito bem as responsabilidades. Nós temos 5 componentes essenciais aqui. O agente é quem toma as decisões de alto nível. O plugin atua como nosso serviço de domínio. A skill ou habilidade encapsula um comportamento bem específico. O conector é quem faz aquela tradução vital para chamadas RPC. E a validação entra para higienizar e sanitizar os dados. O detalhe fundamental que a gente precisa observar é exatamente onde plugar os testes. Saber exatamente onde inserir as checagens, seja usando mocks, stubs ou regras de políticas, é o que garante a segurança em cada milímetro de todo o fluxo. Isso tudo pode soar um pouco abstrato, não é? Então vamos para a seção 3. Metáfora da produção teatral, traduzindo o código para o palco. Imagina só que o nosso sistema é uma grande peça de teatro. O agente é, sem dúvida, o diretor. É ele que lê o roteiro, entende aquela intenção grandiosa que passamos para o sistema e faz os grandes planos. Mas reparem num detalhe: o diretor não sobe no palco para atuar. Ele só planeja, orquestra e chama as pessoas certas para o trabalho. E quem são essas pessoas? Os plugins. Eles são os nossos atores. Pensem neles como especialistas absolutos. Às vezes, eles podem até parecer uns atores meio temperamentais, umas divas que só sabem fazer uma única coisa bem específica, tipo buscar os metadados de um token. Mas caramba, eles fazem essa única tarefa com uma maestria excepcional. Aí nós temos a skill, que é a nossa cena. Uma cena é uma sequência curta, totalmente amarrada e ensaiada, que combina vários atores para entregar um resultado que a plateia consiga reconhecer. A mágica aqui é que as skills são completamente reutilizáveis. Executar a venda de um token, por exemplo, é uma cena que tem que sair idêntica e perfeitamente reproduzível toda vez que o diretor pedir. Só que nenhum show acontece sem os bastidores, certo? O connector é a nossa equipe de bastidores. É a galera que carrega o piano. O trabalho pesado deles é mover todos os adereços de dados com perfeição, traduzindo as saídas dos plugins em chamadas RPC, para que o nosso grande público, que nesse caso é o cluster da Solana, consiga ver a mágica acontecendo ao vivo. E claro, para evitar que o teatro pegue fogo, a gente tem a camada de validação, atuando como um rigoroso gerente de palco. Ele é a nossa barreira de segurança final. Se um ator resolver surtar, sair do roteiro e tentar mandar uma transação maluca ou perigosa, o gerente de palco intercepta na mesma hora e impede o desastre de chegar na rede. Beleza, com o elenco pronto, vamos à seção 4. Padrões de coordenação de agente, a coreografia do sistema. A forma como nós escalamos isso é o que chamamos de padrões de coordenação. A gente começa simples, no modelo single skill perfeito para tarefas rápidas de consultar e agir. Subindo a complexidade, entramos no multi-skill, que consegue lidar com transações encadeadas. E lá no topo, temos o multi-agente, que gerencia uma alta concorrência incrível usando um barramento de estado. O que precisamos ter em mente é bem simples. A
adicionar mais componentes e atores significa aumentar a complexidade. Logo, para ninguém tropeçar no palco, precisaremos de contratos estritos e uma observabilidade impecável. Agora, vamos ver como tudo isso roda na prática. Seção 5. Fluxos comuns de integração. Cenários do mundo real. O nosso primeiro cenário é o famoso fluxo de consultar antes de agir. Ele é super direto. A IA verifica o estado atual on-chain, o agente decide o que precisa ser feito e o conector se prepara para agir. Mas prestem atenção na etapa 3, a simulação no sandbox. Nós nunca, jamais, submetemos uma transação real na rede sem antes passar por essa simulação segura. Isso é um pilar inegociável da nossa confiabilidade. O segundo cenário envolve múltiplas transações, que são essenciais para operações pesadas, tipo a liquidação de um leilão. O sistema gera propostas parciais, salva checkpoints do estado e, então, valida algo que a gente chama de token de idempotência. Por que isso importa? Basicamente, esse token impede duplicações acidentais. Pensa comigo, se ocorrer uma pequena falha de rede e o sistema tentar refazer a ação, sem o token, a gente poderia executar a mesma transferência financeira 2 vezes na blockchain e definitivamente não queremos esse caos. No terceiro cenário prático, nós trazemos a aprovação humana para o circuito. Muitas vezes, as regras de negócios exigem que alguém dê um consentimento explícito e assinado. Aqui, o sistema prepara uma proposta altamente estruturada, a inspeção manual acontece e entra a assinatura da auditoria. O detalhe de ouro é que a arquitetura tem que garantir matematicamente que a transação executada no final corresponda byte por byte ao que foi aprovado sem a menor margem para desvios. E tudo isso deságua em uma regra de ouro que norteia a arquitetura. Nós devemos sempre posicionar a segurança bruta de baixo nível lá pertinho dos conectores e deixar toda a política semântica próxima dos agentes. E sabe por que isso é genial? Porque dessa forma a gente pode atualizar as regras de negócios amanhã ou depois com muita facilidade, sem ter que retreinar todo o bendito modelo da IA a cada mudança. E assim chegamos à nossa seção 6, próximos passos na configuração, preparando-se para o código. Até aqui, o nosso foco foi puramente teórico. Desenhar os contratos rigorosamente, validar os limites e fazer o planejamento de segurança. O próximo passo lógico é colocar a mão na massa, configurando plugins e mapeando os diretórios do projeto. Mas guardem esse conselho valioso antes de abrirem o código. Sempre documentem as entradas e as saídas que vocês esperam nos plugins de vocês. Então, para a gente fechar, eu quero deixar uma provocação na cabeça de vocês. Quais contratos e validações a primeira cena que vocês forem criar vai exigir para rodar no Solana iTooling de forma perfeita e imaculada? Pensem seriamente nisso na fase de documentação antes de começarem a desenvolver. Em nome da Ford College, eu espero de verdade que essa explicação visual tenha ajudado a solidificar as bases e deixado a mecânica de integração muito mais clara para todo mundo. Não se esqueça de dar um pulo no site ford.college para descobrirem muito mais sobre o Web3 e essas ferramentas incríveis. Um baita abraço, pessoal, e nos vemos na próxima análise.